Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Caixa Econômica vai à Justiça questionar valor da indenização do terreno do gasômetro e pode atrapalhar os planos do Flamengo. Flamengo fecha a contratação vinda do Bragantino. Contrato até 2029. Landim está preparado para anunciar a maior contratação do Flamengo na temporada. Flamengo abre negociações para renovar contrato com o lateral direito Wesley. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito boa tarde. O lateral direito Wesley virou alvo de clubes do futebol europeu nos últimos dias, após se tornar titular do Flamengo com a ausência do Varela, que está com o Uruguai na Copa América. E desse modo, para afastar interesses de outros times, o Flamengo abriu negociações para renovar o vínculo com o lateral. De acordo com o portal Coluna do Fla, a ideia é renovar o contrato por, no mínimo, 4 temporadas. Vale destacar que o lateral de 20 anos tem vínculo até dezembro de 2025 e a sua multa rescisória é de 50 milhões de euros, 294 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo rejeitou uma proposta de 12 milhões de euros, 70 milhões de reais na cotação, do Bournemouth, da Inglaterra, por ele durante essa semana. A diretoria do Flamengo pediu 15 milhões de euros, 88 milhões de reais na cotação atual, para liberar o jogador. Com isso, as conversas com os ingleses não foram encerradas ainda e o desfecho pode acontecer, já que a janela de transferências na Europa está aberta. Aí eu te pergunto, você acha uma boa renovação com Wesley? Coloca aí! Daqui a pouco, às 20 horas, horário de Brasília, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, enfrenta o Fortaleza, que é o 8º colocado, aqui no Maracanã, com a expectativa de público para mais de 50 mil espectadores. A missão do Flamengo é vencer, vencer ou vencer. Esse jogo não pode ter empate para se manter nessa liderança isolada, porque o Botafogo joga contra o Vitória, lá no Barradão, e deve vencer. E o Palmeiras joga no Allianz Parque contra o Atlético Goianiense, um dos lanternas, e também deve vencer. E por isso o Flamengo não pode nem pensar em empatar esse jogo, e para isso o Tite vai com goleiro Rossi, lateral direita Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz, na lateral esquerda Ayrton Lucas. No meio de campo, o trio Pulgar, Alan e Gerson. E na frente, na direita, Luiz Araújo. Na esquerda, Matheus Gonçalves, que faz a sua estreia saindo jogando. E o Pedro no comando do ataque do Flamengo. Vale lembrar que essa partida só vai passar no Premier Futebol Clube em TV paga e vai ter a narração do Jader Rocha. Nos comentários vamos ter Grafite e Lédio Carmona. Pedro e o Lucero, do Fortaleza, são os artilheiros do Brasil em 2024. O Pedro tem 25 gols no ano, enquanto o Lucero tem 20. Ninguém marcou mais gols do que essa dupla, que também disputa a artilharia do Brasileirão. O Pedro tem 7 e o Lucero tem 6 gols. Foram 22 jogos oficiais entre eles e, de acordo com o site All Goal, o Flamengo venceu 12, perdeu 7 e empatou 3. Fez 43 gols com uma média de 1,95 gol por jogo. Aí eu te pergunto, você está levando fé numa boa apresentação do nosso Mengão hoje à noite? Coloca aí o seu placar, porque eu vou dizer quem acertou no próximo programa. Coloca aí. Os clubes brasileiros aproveitam o aquecimento do mercado da bola para também realizar ajustes em suas respectivas equipes. O Flamengo recentemente acertou uma contratação que veio diretamente do Red Bull Bragantino. A equipe da Gávea deu as boas-vindas para Theo Benjamin. O profissional chega para assumir o cargo de gerente de dados do Flamengo. O Theo Benjamin vai atuar comandando a análise de dados e auxiliando o desempenho do elenco rubro-negro. O profissional vai ficar responsável por criar e avaliar os mecanismos de coleta de dados dos jogadores, incluindo aí quilometragem, sprints, velocidade de dribles, entre outros. Aspas, a partir dessa semana iniciei um novo ciclo nesse caminho do futebol, agora como gerente de dados do Flamengo, um desafio enorme, muito empolgado pelo futuro.
Fecha aspas. O Theo Benjamin, ele escreveu um livro intitulado Outro Patamar, onde ele analisa o desempenho do Flamengo na temporada excepcional de 2019. O profissional atuou no Bragantino por quase 3 anos, desenvolvendo um trabalho no departamento de dados do Clube Paulista. Seja muito bem-vindo, Theo Benjamin. Boa sorte para você, meu querido. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Você me ajudou demais. Muito obrigado. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta terça-feira no Diário Oficial o edital da desapropriação do terreno do gasômetro. Contudo, conforme apurou o jornal O Globo, a Caixa Econômica Federal, que é a dona do fundo imobiliário que administra o local, vai entrar na justiça para questionar esse processo. A principal discordância segue sendo o valor pedido pelo terreno. No edital, a Prefeitura do Rio informou que o valor mínimo de oferta no leilão vai ser de R$ 138,5 milhões. O número é considerado baixo pela Caixa Econômica, que espera no mínimo 250 milhões pelo terreno de 86,5 mil metros quadrados, onde vai ser construído o novo estádio do Flamengo. Assim, a empresa vai recorrer à Justiça para tentar reverter o valor pedido no edital. Vale lembrar que a diretoria do Flamengo não conseguiu fechar a compra do terreno diretamente com a Caixa, justamente pelo desentendimento dos valores. Por isso, a Prefeitura teve que intervir e iniciar o processo de desapropriação. Desejo antigo do Flamengo, o Claudinho está cada vez mais perto de ser o mais novo reforço, porque o Zenit da Rússia respondeu à proposta do Flamengo e sinalizou que aceita sim negociar o meia por 18 milhões de euros, ou seja, mais de 105 milhões de reais na cotação atual. O Rodolfo Landim, em sua última janela como presidente do Flamengo, já autorizou o departamento de futebol a abrir os cofres e qualificar ainda mais o elenco do Tite. O Flamengo e o Zenit, no momento, estão só discutindo a forma de pagamento para fechar a contratação do Claudinho, que vai ser a maior do Flamengo em todos os tempos. Inclusive, os empresários do meio estão intermediando as conversas entre o Flamengo e o clube russo. É importante destacar que o Claudinho tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e a proposta do Flamengo é de um vínculo de 5 anos até 2029. Outro ponto que merece destaque é que a janela de transferências abriu ontem e, com isso, o Flamengo se prepara para avançar nas negociações que estão em andamento. A tendência é que as conversas com o Zenit e com o Claudinho tenham desfecho nos próximos dias. O Claudinho revelou que tem o sonho de jogar pelo Flamengo um dia. O meia participou do Jogo das Estrelas do Zico em 2023 e, naquela ocasião, ele revelou o desejo de vestir o manto sagrado. Com isso, a vontade do jogador tem sido fundamental para a negociação ser fechada. Vale lembrar que o Claudinho chegou ao Zenit em agosto de 2021, quando deixou o Red Bull Bragantino e o clube russo pagou por ele cerca de 12 milhões de euros, 74,2 milhões de reais na cotação da época. Na última temporada, o Claudinho fez 5 gols e deu 9 assistências nos 42 jogos em que disputou pelo time. O técnico do Zenit, Serguei Semak, comentou sobre a negociação com o Flamengo para a transferência do Claudinho. O treinador afirmou que, caso o Zenit recebesse uma proposta vantajosa, iria mesmo vender o meio-campista ao Flamengo nessa janela de transferências. Alguns podem precisar de mudanças por motivos familiares, outros por outros motivos. Em cada janela de transferências, fala-se muito sobre esse assunto. Hoje ele é nosso jogador, mas se houver uma oferta que seja adequada tanto para o clube quanto para o jogador, não vamos segurar ninguém, mas procuraremos sempre um substituto à altura. O portal RIA Novosti informou nas últimas horas que a operação também envolve uma prioridade na compra dos russos do jovem Lohan, de 18 anos.
Ou seja, caso o Flamengo queira vender o Lohan para outro clube que não seja o Zenit, teria que avisar ao time de São Petersburgo. Se os russos igualarem a proposta e o Lohan quiser jogar na Rússia, a prioridade vai ser exercida. Vale ressaltar que se outra equipe apresentar uma oferta melhor para o Flamengo e o Zenit não quiser cobrir, o Mengão terá liberdade para escolher para quem vender o jogador. O vínculo do Lohan com o Flamengo se encerra em dezembro de 2025, mas já há conversas adiantadas nos bastidores com o staff do jogador para uma renovação até 2029. O acordo deve ser sacramentado ainda nesse mês de julho, o período em que o Lohan completou 18 anos de idade. A sua atual multa rescisória está avaliada em 50 milhões de euros, 278,7 milhões de reais na cotação atual. Nos últimos meses, o Flamengo recebeu diversas sondagens pelo Lohan, que vem sendo bastante utilizado aí pelo técnico Tite. Clubes como o Real Madrid da Espanha e o Manchester City da Inglaterra estão atentos à joia do Flamengo. Em 2024, o meia marcou um gol e deu 2 assistências. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, mas não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom.